Muito bom dia e, é claro, eu quero lembrar a você que aquele que crê e que declara a palavra de Deus, esse vence. Nessa manhã eu gostaria de refletir com você a respeito de um texto da palavra do Senhor que está no livro de 2 Reis, no capítulo 19, no verso 23, a palavra do Senhor, ela diz assim: Por meio dos seus mensageiros afrontastes ao Senhor. Era um tempo de guerra, de cerco do inimigo. A Bíblia diz que a primeira ação era enviar os mensageiros. A palavra contrária. Eram os inimigos que, em primeiro lugar, liberavam palavras negativas, destrutivas. Em todo o Antigo Testamento havia uma estratégia. Ninguém chegava guerreando. Primeiro se cercava a cidade. Cercava trazendo opressão, impedindo as pessoas de trabalhar, impedindo as pessoas de cultivar, muitas vezes semeando coisas ruins em meio à plantação que era boa, colocando coisas ruins na água. O cerco era um momento de opressão. E junto a uma cidade sitiada, uma cidade cercada, eles começavam diariamente a enviar palavras negativas. Quando Golias se levantou contra Israel, Golias saía todos os dias e liberava palavras malignas contra o povo de Deus. Tentava escarnecer, jogar na cara deles a fraqueza, a dor, a insegurança. Essa estratégia, ela é a mesma espiritual em nossos dias. Nos dias de hoje, em primeiro lugar, o diabo manda mensageiros. Manda palavras que são destrutivas. Palavras que dizem a você que você não vai prosperar, que você não vai ter saúde, que você não vai ter equilíbrio. Palavras negativas, destrutivas com relação à sua imagem, à sua personalidade, à sua casa, à sua família. O inimigo tenta mexer com a sua estabilidade, dizendo que a sua vida não vai dar certo, que você não vai conseguir prevalecer. E a palavra do Senhor diz assim: Por meio dos seus mensageiros afrontou ao Senhor e dissestes: Com a multidão dos meus carros eu subo em cima dos montes no mais interior do Líbano. A Bíblia diz que a multidão dos carros era a força espiritual, era o poder que aquele exército tinha de destruir. Os inimigos enviaram mensageiros e a Bíblia diz que eles blasfemaram contra Deus, dizendo: nós somos fortes, somos poderosos. Ora, quem pode prevalecer na batalha entre um fraco e um forte? Quem sai vencedor quando uma circunstância é muito maior do que a capacidade ou a força? Os inimigos começaram a enviar mensagens, a dizer no coração daquele povo: nós somos poderosos. Os montes falam de lugares altos, de lugares inatingíveis. E eles disseram: os nossos carros subirão ao monte do Líbano, eles subirão aos lugares mais altos. Nós vamos destruir toda a sua vida, a sua casa, a sua família. A palavra do inimigo, aquele povo que já estava cercado de luta, de problema, era uma afronta contra Deus, dizendo: ninguém poderá te ajudar, ninguém poderá fazer nada por você. Quantos de nós estamos passando tempos e períodos assim na vida, em que nós estamos cercados, oprimidos, em que o inimigo tem liberado palavras malignas, dizendo que nós não podemos, que não vamos alcançar, que nós não teremos força, que nós não teremos estrutura, que os problemas são maiores do que a nossa capacidade, de que a dor é maior do que a nossa força, de que a tristeza que está em nossa alma, ela é incurável, a angústia que está em nosso espírito, ela não tem solução e nós passamos a viver aflitivamente. Era isso que o inimigo estava dizendo. E olha o que diz a Sagrada Escritura: Por meio dos meus mensageiros afrontastes ao Senhor e dissestes: Com a multidão dos meus carros subi ao cimo dos montes, ao mais interior do Líbano. Deitarei abaixo os teus altos cedros, os teus ciprestes escolhidos. Cheguei até as suas pousadas externas e ao seu denso e fértil pomar. Ele diz: eu cheguei até a sua casa, até a sua vida. Eu cheguei ao mais interior. Quando ele fala sobre o pomar, ele está dizendo da estrutura de vida, está dizendo do recurso. Quando ele fala das pousadas, ele está dizendo: eu cheguei até a sua casa, eu cheguei até a sua vida. É quando a afronta, é quando a palavra, ela não é só mais uma afronta, uma palavra, mas quando ela passa a nos atingir. Na vida é assim.
O inimigo nos cerca, ele começa a semear palavras malignas como dardos, como flechas que vão durante o dia, durante a noite, vão batendo na nossa mente, na nossa alma, vão tentando mostrar o quão fraco nós somos, o quão frágil é a nossa vida, começa a nos mostrar tudo que está dando errado diante de nós, aquele cerco, aquela opressão vai aumentando até que aquilo começa a nos atingir. Até que a alma se abre, a pessoa aceita a sua dor, aceita a sua derrota, aceita a sua angústia. Então o diabo começa a entrar no pomar mais fértil, na pousada exterior, no lugar mais íntimo da nossa vida. Talvez você não perceba, mas o fruto da sua tristeza, o fruto da sua angústia, da sua dor, da sua decepção, esse cansaço que você sente da vida, essa insatisfação com relação aos seus sonhos, aquilo que você deseja, é fruto de uma guerra espiritual, de um inimigo que cercou você, que começou a liberar mensageiros, palavras malditas, que foi te atingindo, te tocando, que foi mostrando que você não pode, que você é pequeno, que você é uma pessoa cheia de dor, que os seus pais não te amaram, que a sua vida sentimental não dá certo, que você é uma pessoa doente, enferma, e isso começou a atingir você, você foi se diminuindo, a sua visão pessoal foi de uma pessoa de derrota, frágil, cansada, você foi aceitando aquilo até o momento que te atingiu. Até o momento que pegou o seu coração, a sua mente, até o momento que você percebeu que não adianta lutar, não adianta nadar contra a corrente, que os problemas são maiores e mais fortes do que você, e isso atingiu a sua vida. E olha o fruto dessa luta, dessa resistência. No verso 26 a Bíblia diz assim: por isso os seus moradores andam debilitados e andaram cheios de medo e envergonhados. Meu Pai, essa é uma verdade para você e para mim. Quando nós estamos diminuídos, enfraquecidos, quando nós estamos cercados do inimigo, cheio de mensageiros, de palavras de derrota, quando nós começamos a perceber o tamanho, a gravidade dos nossos problemas, quando nós começamos a ver nossa dor, nossa tristeza, a Bíblia diz que primeiro eles andaram debilitados, enfraquecidos nele mesmo, sem sentir força interior, sem sentir propósito de vida. A pessoa debilitada é a pessoa que está fraca nela mesma. É a pessoa que não tem condição de reagir, de se levantar, porque ela está muito enfraquecida. As crises, as dores, as lutas, o sentimento de pequenez, ele tende a nos fazer ser pessoas debilitadas. Pessoas que não têm força para orar, que não têm força para estudar a palavra de Deus, que não têm força para ir à igreja. Pessoas que estão debilitadas na sua vida emocional, que não têm força para reagir, porque estão tomados de angústia, estão tomados de insatisfação, estão frustrados na vida e começaram a ser debilitadas, enfraquecidas nelas mesmas. A Bíblia diz que primeiro eles ficaram debilitados, segundo eles começaram a andar cheios de medo. Andar cheio de medo nada mais é do que ser uma pessoa ansiosa, do que ser uma pessoa que não tem condição, força. A ansiedade é a sobrecarga de futuro, é o medo daquilo que ainda não aconteceu. É quando você não suporta esperar o horário de uma reunião, é quando você não suporta aquele problema que você sabe que vai passar, é quando você passa a ter medo da vida, o dia vai amanhecendo e o seu coração vai sendo tomado de ansiedade, você sabe que vai ter um dia inteiro de preocupação, em que você sente medo de tudo o tempo todo, você não tem paz no seu coração, o fruto daquela arma maligna, o fruto daqueles mensageiros, daquele cerco, daquela vida difícil, cercado de problemas grandes demais, oprimido, vendo a fé afrontada, foi que eles passaram a ser pessoas ansiosas, pessoas que andaram cheios de medo. A Bíblia diz debilitados, a Bíblia diz que eles andaram cheios de medo e por último a Bíblia diz que eles andaram envergonhados. O sentimento interior. A vergonha é algo muito pessoal. A vergonha muitas vezes ela pode ser exposta, a sua dor pode ser que só você não a conheça, mas todos conhecem a sua dor. Todos conhecem a sua pobreza, todos conhecem a sua angústia, todos conhecem a sua vida difícil, todos viram seu casamento ruir, seus filhos perdidos, todos viram que você é uma pessoa que foi tirada da sua casa, do seu lar, perdeu tudo para as dívidas, perdeu tudo para as contas que você tinha e você passa a andar envergonhado em si mesmo.
A palavra do Senhor diz de uma estratégia maligna, que começou no cerco, depois viraram palavras, depois o inimigo cresceu em força, ele cresceu em poder, em autoridade, a pessoa foi se diminuindo diante de tudo aquilo, até que a pessoa foi atingida. Até que a sua vida foi tocada, e no momento que a sua vida foi tocada, então eles passaram a ser debilitados, eles passaram a ser ansiosos, e eles passaram a andar cheios de vergonha. Quando eles passaram por esse tempo, a Bíblia diz que o Senhor veio ao seu socorro. Deus os tirou daquela situação. Deus não permitiu que eles fossem mais cercados. A Bíblia diz que Deus começou a defender aquela cidade e Deus trouxe a eles vitória. Eu creio que nessa manhã Deus quer defender a sua vida, quer guardar você. Deus quer anular o poder dessas palavras negativas, das afrontas. Deus quer diminuir o poder da resistência na sua vida. Deus não pode aceitar que o inimigo continue tocando o seu coração, que você ande para cima e para baixo perturbado, cheio de medo, debilitado, que você ande envergonhado. Deus quer mudar a sua história. Se você precisa desse milagre de Deus, feche os seus olhos onde você está. Eu quero orar com você e quero orar por você. Pai Santo Deus, Senhor Jesus, nessa manhã, eu apresento a vida deste homem, desta mulher que nesse momento oram comigo. Eu lhe peço, Deus, que a tua mão poderosa venha sobre este povo, Senhor. Assim como o Senhor veio sobre aquela nação naquele tempo e o Senhor os tirou daquela situação, daquele cerco. Assim como o Senhor quebrou a resistência maligna na qual eles estavam vivendo. Assim como o Senhor dissipou as palavras de afronta. O Senhor não permitiu mais que eles fossem tocados no seu pomar, na sua resistência, na sua vida. Assim como o Senhor quebrou o opróbrio, o Senhor tirou a vergonha. O Senhor quebrou, Senhor Jesus, aquele tempo de humilhação, de vergonha. O Senhor não permitiu mais que eles andassem fracos e derrotados. Vem nessa manhã sobre este homem, esta mulher, e libera agora o milagre, o poder da vitória e da resposta de Deus nessa vida. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, eu sou o Bispo Ciro Ferreira, Bispo da Igreja Evangélica Palavra Revelada, fazendo bem. A você que deseja receber esse áudio com a palavra de Deus, você pode entrar em contato agora via WhatsApp, através do número 41 987 966353. Que Deus te abençoe, que essa quinta-feira